temos um grande esquema criminoso que foi desvelado e, especificamente, a partir de agora, gostaríamos de relatar o capítulo ou os crimes de lavagem de dinheiro. Quando falamos em lavagem de dinheiro, devemos levar em consideração a expressão e dizer o que ela significa. Lavar dinheiro significa pegar dinheiro sujo, que é obtido mediante práticas criminosas, e transformá-lo por meio de meios variados, desde celebração de contratos falsos, utilização de laranjas, remessas de valores no exterior, em dinheiro limpo, passível de ser utilizado pelos próprios agentes criminosos. Então, quando falamos da lavagem de dinheiro nessa denúncia apresentada hoje, falamos da forma como a empreiteira OAS, ou o grupo OAS, transformou dinheiro sujo, que foi por eles auferido em contratos da Petrobras, em dinheiro limpo em benefício de Lula e de sua família. No caso aqui, devemos levar em consideração que esses atos de lavagem, eles se dividem em conjunto de atos de lavagem. Dois, basicamente, são os conjuntos de atos de lavagem que foram denunciados na data de hoje. O primeiro conjunto de atos de lavagem diz respeito à aquisição e posterior reforma e mobília de um apartamento, uma cobertura triplex no Guarujá, em São Paulo. O segundo conjunto de atos de lavagem diz respeito ao custeio com dinheiro sujo por parte da OAS do armazenamento de itens pessoais do ex-presidente Lula em um depósito em São Paulo. Precisamos dizer desde já que, em se tratando de lavagem de dinheiro, ou seja, em se tratando de uma tentativa de manter as aparências de ilicitude, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato de ele não figurar como proprietário do triplex da cobertura em Guarujá é uma forma de ocultação ou de simulação da verdadeira propriedade. Da mesma forma, na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente, mas sim por intermédio da construtora OAS. Além disso, na mudança acontece da mesma forma. O contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente não foi um contrato que foi celebrado em seu nome, mas sim no nome de uma empreiteira que estava ali concedendo vantagens indevidas, lhe pagando propinas de forma lavada. Aqui, no caso do triplex, nós podemos dividir, a partir de agora vamos dividir, em 5 fases. Esses 3 conjuntos de atos de lavagem, na verdade, no tempo, se dividiram em 5 fases. A primeira fase foi o momento em que o empreendimento foi lançado pela Bancop, pela Cooperativa dos Bancários, Habitacional dos Bancários em São Paulo. Nesse momento, Marisa, Letícia e Lula adquirem uma unidade 141 desse empreendimento, mas já vislumbram que gostariam de ser o proprietário de uma das melhores unidades daquele empreendimento, a cobertura triplex. Num segundo momento, a Bancop transfere esse condomínio marcantábrico para a OAS Empreendimentos. E é nesse momento em que a propriedade da cobertura triplex é transferida para Lula, Marisa, Letícia. No terceiro momento, esse empreendimento, em 2013, ele é concluído. E a partir daí passa a receber visitas do ex-presidente e de sua família. Num quarto e quinto momentos, e isso aconteceu já em 2014, esse apartamento passa a ser personalizado com bens, móveis, decoração, para atender os interesses da família do ex-presidente. Então, falemos um pouco agora sobre esse primeiro momento, a primeira fase. O empreendimento ele foi lançado em maio de 2003. Se chamava Residencial Marcantábrico e era um condomínio de alto padrão no Guarujá. A previsão de conclusão do empreendimento era para o ano de 2006. Esse empreendimento ele possuía duas torres, uma chamada Návia e outra Gijon. Na torre Návia foi a torre cujo um dos apartamentos interessou a Marisa, Letícia e a Lula, mais especificamente o apartamento 141 dessa torre. E foi então que, em abril de 2005, Marisa Letícia firmou um contrato com a Bancop, um contrato no qual se comprometia a pagar as parcelas para a aquisição dessa unidade 141 do edifício Návia. O valor dessa unidade era um valor de R$ 195 mil à época, mas até aí não há nada de errado. Qualquer pessoa pode adquirir um apartamento de forma parcelada. Ocorre, contudo, que já nesse momento se revelava que a real intenção
de Lula e Marisa Letícia não era adquirir esse apartamento. Como vocês podem ver, ao longo da operação foram apreendidos documentos que passaram a infirmar, a contrariar essa evidência. Esses 3 documentos aqui retratados foram, as 2 primeiras vias foram apreendidas na Bancop, na sede da cooperativa, e a terceira via na própria casa de Lula e Marisa Letícia. O que são esses documentos? Eles são justamente o canhoto em que se assina a proposta de adesão à unidade 141 do condomínio, do edifício Návia, do condomínio Mar Cantábrico. E como os senhores podem notar, no ponto em que se indica a unidade do apartamento, consta uma rasura. Essa rasura, ela não chama atenção no primeiro momento, mas ela passa a causar dúvida. Esse documento foi submetido à análise pericial junto à Polícia Federal e se verificou que o número que estava sobreposto, ou seja, o número originário daquele documento, na verdade não era 141, mas sim 174. Mas espera aí, se a intenção lá no início era adquirir 141, por que se colocou antes 174? Qual seria? Será que já desde aquele momento o ex-presidente e a sua esposa não gostariam de ter aquele apartamento? É interessante notar que nesse laudo, os peritos também constataram que a redação, a letra de quem preencheu o 141 sobre 174 era a mesma. E também que não há evidências de que a tinta da caneta fosse diferente. Então, tudo isso indica que tenha sido preenchido na mesma ocasião. Isso por si só não levaria a uma conclusão peremptória, mas isso se torna ainda mais suspeito e indica a real intenção da aquisição com outro documento que foi encontrado ao longo da operação, que é essas 2 tabelas. Essas 2 tabelas foram apreendidas no curso da operação, na fase em que se cumpriam buscas na cooperativa Bancop, e elas trazem um status de todos os apartamentos daquele empreendimento no mês de dezembro de 2008, ou seja, no momento em que o apartamento ainda estava sob a tutela, sob a responsabilidade da Bancop. Os senhores podem ver que nesses apartamentos há diversos nomes, ou seja, os proprietários daqueles apartamentos, e em outros existe a informação estoque. A única informação, ou seja, os apartamentos vendidos constavam o nome dos proprietários e nos demais constava como se tivesse apto para venda. O único apartamento que foge a essas observações é o apartamento 174, que os senhores vão notar, a informação está peremptória, vaga reservada. Vaga reservada porque aquele apartamento não tinha sido oferecido para venda para o público, porque estava reservado para Lula e Marisa Letícia. Isso por si só já nos mostra que havia uma reserva desse apartamento nesse momento, o que veio a se concretizar numa próxima etapa, que é o momento em que o apartamento 141, que vinha tendo suas parcelas pagas por Lula e Marisa Letícia, recebe um upgrade e se torna a cobertura, se torna o triplex 174. Então, Bancop, a cooperativa vinha passando por uma crise financeira e aí, por volta de outubro do ano de 2009, o empreendimento foi transferido da Bancop para o Grupo OAS, mais especificamente para a OAS Empreendimentos. E foi nesse momento em que ocorreram diversas mudanças. O condomínio que se chamava Mar Cantábrico virou Condomínio Solares. A torre que se chamava Edifício Naves virou Salinas. A cobertura 174 vira cobertura 164. O apartamento 141 vira apartamento 131. Mas qual foi a maior mudança? A maior mudança ocorreu no tocante ao apartamento 131 e a cobertura 174. Lula e Marisa Letícia, que vinham pagando as parcelas do apartamento 141, mais simples, em dia, e isso pôde ser constatado a partir da análise das informações bancárias e fiscais do casal, que foram afastadas por ordem judicial no âmbito da Operação Lava Jato, eles simplesmente pararam de efetuar pagamentos quando a OAS assumiu o empreendimento. Quando a OAS ficou responsável por finalizar o condomínio Solares, Lula e Marisa Letícia deixam de pagar as parcelas do apartamento 131, o antigo 141, e algo a mais acontece.
Foi nesse momento em que, mediante ajustes com Léo Pinheiro e demais executivos da empresa OAS, eles recebem a cobertura em pagamento de propinas, de forma oculta ou dissimulada. Essa cobertura, ela tem um valor de cerca de 1,5 milhões de reais, e o valor que eles tinham pago, à época, atualizados ao longo de 2005 até 2009, tinha sido de cerca de 340 mil, ou seja, eles receberam nesse momento vantagens indevidas na ordem de 1 milhão e 100 mil reais. É interessante notar que já em 2010, ou seja, 6 anos antes da Operação Lava Jato, foi publicado pelo jornal O Globo uma reportagem que já identificava o casal Lula e Marisa Letícia como proprietários ou futuros proprietários de uma cobertura triplex no referido condomínio, em um momento, portanto, em que não se falava das investigações da Lava Jato em curso. Mais interessante ainda é verificar em tabelas de vendas de fevereiro de 2012, conforme os senhores podem observar no canto direito superior, que na torre, pode passar mais um, que o empreendimento na Torre Salinas, ou seja, a torre onde Lula pretendia ser o proprietário ou era o proprietário da cobertura, o apartamento 131, cujos pagamentos ele e Marisa Letícia efetuaram até a OAS se tornar proprietária, estava livre, como se não tivesse nenhum proprietário, justamente porque eles deram esse pagamento como parte do pagamento e o resto receberam em propinas na cobertura 164, que por sua vez constava como ocupada. Esse dado é muito relevante. Por quê? Porque a cobertura 164 nunca foi mostrada, nunca foi ofertada para venda. Já o apartamento 131, que era, teoricamente, conforme declarações de Marisa Letícia e Lula perante a Receita Federal, seria um apartamento deles, ele estava aqui justamente previsto como um apartamento livre. Aqui nos momentos subsequentes ocorreram novas cadeias de lavagem. E isso se segue justamente no momento em que o empreendimento Solares, antigo Mar Cantábrico, se torna o empreendimento concluído. Isso ocorre no ano de 2013. A partir desse momento, foram desencadeadas uma série de modificações para personalizar a cobertura em favor do casal. Essas movimentações, essa personalização que foi bastante custosa, foi toda ela custeada com dinheiro sujo obtido pela OAS no esquema criminoso revelado no primeiro momento dessa exposição. E será detalhado agora pelo colega Júlio. Boa tarde a todos. Bom, então, como o colega Robertson acabou de explicar, depois de reservado o apartamento e destinado já a Lula e a Marisa Letícia, o empreendimento foi concluído em agosto de 2013. Logo em seguida, Léo Pinheiro e os outros executivos da OAS, como Fábio Ionamini e Roberto Moreira, já começaram a executar atos de personalização desse apartamento no interesse de Lula e de Marisa Letícia. Logo em fevereiro de 2014, Léo Pinheiro, acompanhando Lula e Marisa, se dirigiu até o apartamento no Guarujá e percorreram toda a unidade. Nesse momento, Léo Pinheiro teve a convicção de que este apartamento deveria ser personalizado para Lula e para Marisa e determinou que seus executivos dessem início a um projeto executivo de reforma. Bom, essa visita foi registrada por meio dessas fotos que hoje já são públicas e nós podemos ver não só Léo Pinheiro aqui, mas também Lula e um dos executivos da OAS. Bom, em março, então, teve início esse projeto executivo de reforma e de personalização da cobertura no Guarujá. O contrato de reforma foi firmado entre a OAS Empreendimentos e a Talento Construtora. Essa reforma aconteceu pelo menos de julho de 2014 até novembro de 2014.
Essas informações são comprovadas por meio de notas fiscais fornecidas pelas empresas, assim como pelos depoimentos prestados pelos funcionários de ambas as empresas, tanto da OAS Empreendimentos quanto da Talento Construtora. O valor total dessa reforma, à época, totalizava cerca de R$770 mil. Valor este que, atualizado hoje, supera R$920 mil. Essa reforma tinha todos os tons de personalização. A cozinha, o quarto, a sauna, a piscina, todos esses ambientes foram modificados com escolha da marca do material utilizado em uma conduta totalmente atípica para uma empreiteira, para uma construtora que planeja vender este apartamento e não reformá-lo antes de encontrar alguém que vá comprar. Em seguida, em agosto de 2014, uma nova visita foi feita por Marisa e um dos filhos do ex-presidente. Nessa nova visita, Marisa também, de novo, se fez acompanhar por Léo Pinheiro e também por outros executivos da OAS, como Roberto Moreira e Paulo Gordilho. Nessa visita, as obras já estavam em curso e Marisa, Léo Pinheiro e Fábio percorreram toda a unidade, verificando o andamento das obras. Novamente, essas informações também são comprovadas por testemunhos prestados por pessoas da OAS, funcionários da OAS Empreendimentos e também por funcionários da Talento Construtora, responsável por realizar essa reforma. No avançar dessas reformas, foi necessário também realizar a decoração do apartamento. Novamente, com toques de personalização, foi elaborado um projeto para tornar o apartamento adequado às necessidades do ex-presidente e de sua família. Em setembro de 2014, após a visita de Marisa e seu filho à unidade, Roberto Moreira, executivo da OAS, determinou que fosse realizada a decoração do apartamento utilizando armários e eletrodomésticos. Esses armários foram adquiridos junto à empresa Kitchens no período de setembro a novembro de 2014. E os eletrodomésticos foram adquiridos junto à empresa Fast Shop. Essas empresas, por meio de notas fiscais, confirmaram o pagamento desses valores pela OAS Empreendimentos para que todos esses materiais, armários e eletrodomésticos fossem entregues e montados na unidade 164 do Guarujá. Esses valores, à época, totalizavam R$327 mil, valor este que, atualizado, totaliza R$350 mil, mais de R$350 mil. Bom, é importante destacar que, de fato, a OAS Empreendimentos realizou essa personalização envolvendo a reforma e a decoração no interesse de Lula e de sua família. Numa das mensagens extraídas de aparelho celular de Léo Pinheiro, a Polícia Federal identificou duas mensagens bastante significativas para esse contexto. Em conversa entre Léo Pinheiro e Paulo Gordilho, nós vemos a confirmação de Léo Pinheiro para que fossem alocados como custos da OAS as reformas realizadas tanto no sítio em Atibaia quanto aquelas reformas realizadas no triplex no Guarujá. Mais do que isso, Léo Pinheiro indica a Paulo Gordilho, ou melhor dizendo, Paulo Gordilho indica a Léo Pinheiro que a aprovação do projeto da cozinha no sítio passaria por Fernando Bittar. No trecho aqui destacado, Paulo Gordilho diz: Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto do Guarujá quanto do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil. Empresa Kitchens, a mesma que realizou a montagem dos armários no apartamento, no Guarujá. Bom, outro dado relevante nesse contexto, que durante a deflagração da 24ª fase da Operação Lava Jato, foram encontradas caixas do acervo presidencial, do acervo do ex-presidente, melhor dizendo, em que constava a inscrição Palácio do Alvorada, Praia, caixa com indicação de sítio. Novamente, em consonância com aqueles
centros de custos apontados por Léo Pinheiro à indicação de praia e de sítio vinculados ao material pertencente ao ex-presidente. Essas três fases, então, a aquisição do apartamento, a personalização pela reforma e a decoração, são todas vantagens, recursos pecuniários que foram destinados e entregues ao ex-presidente e sua família. Interessante notar que no depoimento que ele prestou no dia 4 de março, durante a 24ª fase da Operação Lava Jato, ele assim se referiu ao apartamento, abre aspas, quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo Pinheiro, que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de 215 metros é um triplex Minha Casa Minha Vida. Era pequeno. No entanto, nesse apartamento estiveram envolvidos recursos na aquisição de mais de R$1.100.000, para a reforma mais de R$920.000, na decoração mais de R$350.000. Esses valores somam mais de R$2.400.000. E é necessário observar que somente a reforma e a decoração praticamente dobraram o valor do apartamento. Todas essas reformas, toda essa personalização feita no interesse de Lula e de sua família. Esclarecido esse conjunto de atos de lavagem, de ocultação do recebimento das vantagens em relação ao triplex, vamos passar agora para o outro ponto de atos de lavagem no interesse do ex-presidente. No fim de seu mandato, no final de 2010, Lula precisava dar um destino para seus bens pessoais. Assim, seus vestuários foram direcionados para São Bernardo do Campo, seus vinhos que compunham a adega foram direcionados para o sítio em Atibaia, em São Paulo, o acervo audiovisual foi direcionado para o armazém da Graneiro, em São Paulo, e seus bens pessoais foram direcionados a dois destinos. O primeiro destino foi o próprio sítio em Atibaia, e o segundo destino foi um armazém da empresa Graneiro. Todas essas informações sobre a composição dos bens e o seu destino foi comprovada pelas empresas que realizaram esses transportes e enviaram não só o conhecimento de transporte, mas os contratos e notas fiscais que firmaram para realizar estes transportes. No ponto da denúncia, nos interessa essa parte do acervo pessoal do ex-presidente que ficou armazenado no depósito da Graneiro. Pois bem, no dia 22/12/2010, portanto, poucos dias antes do mandato presidencial de Lula se encerrar, Paulo Camoto solicitou e recebeu um orçamento da empresa Graneiro para que fosse feito a armazenagem desses bens. No dia 27 de dezembro de 2010, Paulo Camoto confirma e aceita esse orçamento. E apenas 4 dias depois, ou seja, 1º de janeiro de 2011, a construtora OAS firma um contrato de armazenagem com a Graneiro, com base naquele orçamento, no valor mensal de R$ 21.536,84. No entanto, um detalhe chama bastante atenção. Esse contrato, que era para armazenagem de bens pessoais do ex-presidente, não foi firmado com esse objeto. Pelo contrário, buscou-se ocultar os bens e ocultar que era a OAS que pagava esses bens no interesse do ex-presidente. Conforme podemos ver na imagem a seguir, que é o contrato de armazenagem, o objeto diz que foram armazenados materiais de escritório pertencentes à construtora OAS. É um contrato ideologicamente falso, utilizado para armazenar bens pessoais do ex-presidente, com custo arcado pela construtora OAS. Bom, dando seguimento, firmado esse contrato, ele perdurou durante 5 anos. Ou seja, mesmo depois de deflagrada a Operação Lava Jato, ainda no início de 2014, com a prisão dos empreiteiros, com a prisão de Léo Pinheiro, com denúncias contra Léo Pinheiro, executivo da OAS, esse contrato se manteve.
Somente em dezembro de 2015, Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, autorizou a retirada dos bens do armazém da Graneiro. Assim, poucos dias depois, em janeiro de 2016, a construtora OAS rescindiu aquele contrato firmado com a Graneiro. Em seguida, Paulo Okamoto autorizou a retirada, a remoção desses bens, que eram bens do acervo pessoal do ex-presidente, para um depósito do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Interessante notar que nesse depósito é que foram encontradas aquelas caixas que há pouco mencionei, em que estavam escritas sítio e praia, e que se referiam aos bens pessoais do ex-presidente. Bom, como eu disse, essa armazenagem perdurou por mais de 5 anos, cerca de 61 meses, e ao longo desses 61 meses foram pagos R$ 21.536, que somados totalizam R$ 1.313.747. Este é o valor de mais uma das vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente, pagas pela construtora OAS. Bom, com isso, nós fechamos a apresentação no que tange aos atos de lavagem, as vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente, tanto relacionadas com o triplex no Guarujá, quanto aquelas relacionadas à armazenagem de bens pessoais no depósito da Graneiro.